E aí, galera, beleza? Voltando a gravar vídeo aqui depois de um bom tempo. Minha vida deu uma mudada, eu abri uma empresa de engenharia, fiquei um pouquinho afastado do poker. Agora eu voltei a jogar poker com uma frequência maior e tá sobrando um pouquinho de tempo para me gravar vídeos e eu vou fazer isso porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu sei que ajuda o pessoal, é um conteúdo gratuito, então quem não, quem tá começando não precisa estar investindo para poder melhorar no jogo, então é uma coisa que eu faço de coração porque eu gosto bastante. E é isso. Aqui as minhas redes sociais, no Facebook é o @sombrapokerteam. Tem essa capa bonita, tem esse rapaz aqui lindo que sou eu. Essa foto aqui tá meio antiga. No Twitter tem. Vocês podem me seguir pelo @EduardoJAlves. E a rede que eu estou utilizando mais é o Instagram, Edu Sombra. Eu acredito que o Facebook deu uma piorada boa de uns tempos pra cá, muita propaganda, muita bagunça assim no formato, muita gente falando de política também. Então, infelizmente o Instagram acho que está morrendo aos poucos, se não conseguir renovar, dar uma renovada, então tá perdendo muito espaço. Então, ultimamente estou usando mais o Instagram. Então, se vocês puderem me seguir lá, eu agradeço. Mas vamos lá. Aqui é um City Gold de $1, 180 players, jogado no Poker Stars. Isso aqui é uma maneira boa de você construir uma banca, porque o buy-in de $1 você a cravada paga $49. Então, acho que é uma boa maneira de você construir uma banca. O field é fraco, a variância é menor do que um MTT, por exemplo, porque são menos pessoas, né? O MTT de $1 às vezes dá 1.000, 2.000 pessoas, então acho que é bem mais tranquilo, mas vamos lá. Dessa vez eu resolvi fazer pelo replayer do Rodem Manager. O computador que eu gravava antigamente não era muito bom, então travava muito o Rodem Manager. Aí entre 2017 e 2018 eu fui montando um computador melhor, então esse aqui aguenta um pouco mais. Às vezes ainda trava, mas é por causa do Rodem Manager mesmo. Que esse computador aqui é bom, então se der alguma travadinha é do programa mesmo, do Rodem Manager tem alguns bugzinhos que dá umas travadas, não sei exatamente porquê, mas vamos lá. Então, as primeiras mãos aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Não teve muita ação. Esse S6 aqui é fold. E eu vou também estar utilizando alguns softwares de apoio que eu queria mostrar para vocês. Como eu estudo, como eu melhoro o meu jogo, como vocês podem estar melhorando o jogo de vocês. Então essa aqui é a primeira mão que a gente jogou. Jogador aqui de MP3 ou hijack, né? Tem gente que chama de MP3. A posição é MP3, mas tem gente que chama de hijack. Abriu, cutoff pagou. Rei dama que eu resolvi pagar também. O Big Blind foldou. Flop 3 rei e valete com duas de ouros. Eu não tenho nenhuma de ouros na mão. Eu fui de check. O, o jogador que abriu você betou. Aqui fui de call. Acho que a melhor jogada é só pagar mesmo. Bateu mais uma carta de ouros, completando um possível flush na mão dele, né? Aí eu fui de check novamente, ele foi de check. Aqui eu resolvi apostar, eu apostei um pouco mais de meio pote. Aí eu tomei call. Aí depois analisando essa jogada, o bet provavelmente não é a melhor jogada mesmo. Porque se você for pensar que mãos que você aposta aqui, que ele paga e você está na frente, e que mãos que você aposta aqui e ele paga e você está perdendo. E fora aquelas outras que não tem nada com nada, ele vai simplesmente foldar. Então, se você for pensar, na mão dele ainda vai ter Ás e Rei, vai ter
Rei vala, rei e dama que a gente está empatando, não tem muito por que você apostar para empatar a mão. Tem flush draw, principalmente os flush draw não, desculpa, flush pronto, principalmente os baixos. Tem rei e dama, não, desculpa, rei e dama não. Dama 10 que completou a sequência, tem 10 e 8 que completou a sequência. Então, tem provavelmente não, tem mais mãos que eu aposto e estou perdendo do que eu aposto e vou extrair. Então, essa jogada aqui não é das melhores. Mas para isso, para a gente confirmar, eu separei aqui um. Eu vou analisar no Poker Snowy. Ele é um programa, como diz um amigo meu, ele é como se você estivesse estudando com um cara melhor que você. Ele não é perfeito o programa, tá longe disso, mas ele é muito melhor que eu, por exemplo. Então, você vai jogando, montando as mãos, os cenários, e ele vai dando sugestões do que você deveria fazer. E futuramente eu vou fazer um vídeo só dele, fazer um review só dele. Ele não importa as mãos. Então, por exemplo, essa mão eu que montei. Aí eu coloquei só para ficar mais bonitinho o nome dos jogadores envolvidos na mão. E os outros eu só deixei player 7, 8 e assim por diante. Mas vamos lá. Aí fold, fold, fold. Aí o primeiro jogador abre. Ele sugere aqui, no caso da minha mão, call a maior parte das vezes. E uma frequência ali de 5% dá um raise. Então, no geral, qual é a melhor jogada mesmo? O EV dos dois são o mesmo, né? Quando ele divide assim as frequências, o EV é o mesmo. Só que ele prefere a grande maioria das vezes call, então aqui acho que é um call tranquilo. No flop, check. Não tem muito por que apostar aqui. O jogador apostou ali, o outro foldou e a ação chega de novo em. Para mim, aqui eu tenho a opção de call, uma frequência de 82%, que foi o que eu fiz, mas ele também dá uma frequência ali de raise. Por que esse raise? Para você extrair mesmo. De um flush draw, um Ice Dama, um Ice 10, que ele pode estar se betando. Então você está protegendo a sua mão e extraindo ao mesmo tempo. Por isso que ele coloca essa frequência aqui, mas o call é tranquilo também, foi o que eu fiz. E aqui é a parte interessante, uma das partes interessantes da mão. No turn, ele sugere praticamente metade das vezes você ir de check, que foi o que eu fiz, e a outra metade você fazer um bet de 25%. Por que esse bet? Novamente para você estar extraindo de alguma coisa e protegendo sua mão. Pensar que ele poderia ter lá um Ás e dama com uma dama de ouros, ou um Ás de ouros, e a outra de outro naipe qualquer. Então você está extraindo, você não deixa ele dar check e ver uma carta grátis, você determina o size, porque por exemplo, vamos supor que ele tem Ás de ouros e uma dama lá de espadas, vai. E aí você dá check, ele vai lá e manda uma bomba. Pô, você vai ficar numa situação bem desconfortável, sabe? Então ele vai conseguir, no caso eu, né, e vai me tirar da mão algumas vezes. E eu vou ficar e mesmo das vezes que eu dou call, eu fico numa situação bem desconfortável, sabe? Porque já tem flush pronto, ele pode ter Ice Rei no range, ele tem Rei Rei, ele tem Rei Vala, Vala Vala, pode 7-7. Então são todas as mãos que se ele manda uma bomba lá, ele vai me deixar numa situação bem ruim para pagar. Ao passo que se eu faço meio pote ali, ele provavelmente só vai dar call com essas mãos e você acaba extraindo. Então tem um benefício apostar. O Snowy fala para mixar, né, entre check e bet, bem 50%. Então qualquer uma das duas jogadas é ok. Eu fui de check, ele deu check. E aqui foi meu erro, igual eu estava comentando com vocês. Ele sugere check, né? O EV do check ali. Aqui é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas o EV do check é, é muito maior. Aqui é 3 blinds a mais. Então, se eu começo a fazer essa jogada, jogo dessa maneira várias vezes aí durante o ano,
eu vou estar toda vez perdendo 3 blinds, e aí você pega lá umas 100 oportunidades que eu joguei, eu vou estar perdendo 300 big blinds, então é muita coisa. Pode parecer pouco, até são só 3 blinds, mas se você for somando, 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 é muita coisa. E, e aqui, só explicando, o Snowy ele tem 4 bet sizes padrão. É o 25, 50, um pote e 2 potes. Quando que ele muda um pouco? Ele muda aqui o size que eu fiz, que foi esse aqui, 56% do pote, e quando é all-in. Então ele, no caso all-in aqui, ele muda. E ele sempre sugere um desses sizes aqui. Então, um dos sizes padrão dele. O size que ele sugeria era 25%, mas dando check. Então, é check a vida toda. Se eu tivesse apostado baixinho, o EV estaria mais próximo do check. Ainda seria um erro, mas seria um erro menor do que o que eu fiz ali, apostar forte. Então, deveria ter dado simplesmente check. Voltando aqui, só mostrando a mão dele. O showdown, ele tinha um rei vala e puxou a mão. E eu perdi um terço ali, praticamente da minha stack logo no começo. Aí vamos para a próxima mão. O jogador ali em MP abriu. Eu dei call. Um rei vala suited. Bateu um flop valete dama 2 com duas de copas. Ele deu check. Aqui eu optei por dar check também. Eu acredito que não tenha muita dama no range dele. Mas também é uma mão que eu não consigo extrair as três. Então eu preferi esconder um pouco a força da minha mão e deixar para apostar em outras streets. Não tem muito turn ruim para minha mão, porque eu acredito que algumas vezes quando ele tem flush draw ele também vai se betar. Então ele pode ter um flush draw na mão, pode, mas a frequência é menor. Dama eu não acredito que ele tenha muito. Então acho que um turn ruim para minha mão ali seria um mais. Fora isso, não tem tanto turn ruim para minha mão. Por isso que eu optei de check. Bateu um rei, que eu fiz dois pares. Ele foi de check de novo, que isso é bom, porque se ele tivesse feito uma sequência, provavelmente ele seria apostando aqui, né? Então, eu acredito que eu ainda estou ganhando essa mão. Aí eu apostei aqui forte, para tomar call de um 10, que ele tá duas pontas. Talvez um Ás, que ele tá na broca. Então, o próprio rei, acho que flush draw, principalmente os baixos, apesar que eu acho que é uma frequência bem pequena, mas ainda pode ter, então eu apostei um pouco forte ali, ele deu call. Aí bateu 3, ele foi check, aí eu apostei um pouquinho mais que meio pote ali e ele pagou também. Essa mão eu separei no Snow também pra gente dar uma olhada. Montei aqui. O jogador abriu, os outros foldaram. Aí na minha vez ele fala que o correto é dar call mesmo. Então foi o que eu fiz. Flop, ele deu check. Aqui ele fala para me dar check também. O EV do check e o EV do bet são parecidos, mas você vê que ele coloca 100% das vezes da check aqui. Também evita um pouco às vezes de tomar check raise. Se você está jogando contra alguns regulares bons, eles vão ter um range de check raise ali com um Ice Rei, com Ice de Copas, por exemplo. Então, tomar um check raise aqui seria muito ruim para mim. E aí o Snowy prefere dar check, foi a maneira que eu joguei. Turn ele foi de check. Aqui o Snowy divide a estratégia. Como eu falei para vocês, ele tem quatro bet size, né? 25, meio pote, um pote e dois potes. E aqui foi o que eu fiz. Eu fiz 70% do pote. Ele sugere aqui entre os sizes que ele tem, ele sugere betar um pote. E aí nessa frequência, check e bet. Então, tanto dando check quanto betando é bom. Eu acho que o bet ainda é melhor do que o check para começar a extrair.
E no size que eu fiz, ele divide nessa porcentagem a frequência, né? Então bet tranquilo, o jogador deu call, bateu 3 no river. 3 é uma carta que não muda praticamente nada, né? Ele foi de check e aqui ele fala para apostar. O size que eu fiz é uma frequência bem alta para apostar. E novamente ele sugere ali meio pote, mas a frequência é a mesma, então é tranquilo betar meio pote ou o que eu fiz aqui, 63% do pote. E aí o jogador deu showdown ali de rei 7. E a gente puxou um pote bom aqui. E vamos para a próxima. Recuperou o que a gente perdeu na outra mão ali e voltamos praticamente para a stack inicial. Passado algumas mãos. Esse 10 e 9 aqui, se eu tivesse no botão, com o toff ou mesmo nas blinds, provavelmente eu daria call. Mas nessa posição eu não gosto muito, porque se algum jogador vem na mão, eu jogo fora de posição. Ainda tem 5 para falar, pode ser que algum deles tenha um jogo forte e squeeze, então eu preferi já foldar. Agora, se eu tô no botão, que eu sei que eu vou jogar em posição, aí só seriam 2 para falar depois, então a chance de ter um jogo forte diminui bastante. Então, aí eu acho mais tranquilo dar call. O Toff eu daria call também. Passado mais algumas mãos. Se rei vala, o jogador abriu aqui do botão. Eu paguei ali no Big Blind. Aí eu check. Aqui eu vou check fold mesmo. Não tem nenhuma carta de espadas. Tem um Ás ali. Ele tá cheio de Ás ali que ele abriu. Praticamente todos os Ás ele vai abrir ali do botão. Então eu prefiro desligar a mão. E além do mais, ele fez um bet pot aqui. Mas nem precisava betar pot aqui. Se ele betasse 50% aqui, 50% não, desculpa, 50 fichas aqui eu já estaria foldando, então um terço do pote ali já era suficiente para fazer eu foldar, mas ele betou pote ali, eu já foldei mesmo. 8 e 9 eu abri, só levei as blinds, foldei mais algumas mãos. As de 8 aqui, o jogador abriu, mas eu já foldaria de qualquer forma, não está no meu range nessa posição. Passado mais algumas mãos, outro Ás e 8 eu abriria também, mas o jogador abriu ali, eu vou foldar. Esse valete 7 suited, o meu bottom do range aqui no começo do torneio é valete 8 suited para abrir do botão. Mas eu não condeno quem abre essa mão, eu acho que é ok de abrir. Acho que é bem tranquilo mesmo abrir valete 7 suited. Simplesmente é porque não está no meu range. No começo eu jogo um range bem, como eu posso falar, bem honesto assim. Eu não fujo do meu range no começo. Então, no começo de torneio, né? Então, essa mão não está no meu range. Esse range que eu tenho, eu vou variando. De tempos em tempos eu vou ajustando, eu vou analisando. Eu vejo as mãos que deram certo, as que não deram, eu incluo uma mão, tiro outra. Então, ele não é um range fixo, ele vai mudando ao longo do tempo. Mas por enquanto não tá para abrir, então aqui eu foldo. Mas eu acho bem tranquilo quem abre aqui, não acredito que seja um erro, não. Então, eu só foldo mesmo por causa que não, quando eu montei o range, essa mão não incluiu no meu range, então eu não abro. Mas quem gosta de abrir ela, fica à vontade que aí vai de jogo de cada pessoa, de range de cada pessoa. Passado mais algumas mãos, foldei aqui. As e dama, subi, tomei call. Aqui eu vou ser betar porque, principalmente nesse torneio de $1, que se ticou de $1, os jogadores fletam muito Ás aqui pior, então as 10, as 9, as 8, até uns as 5, as 4, as 3 suited, o pessoal tá fletando. Ele vai me pagar com valete, quando ele tem, sei lá, rei vala, valete dama, numa frequência alta. Quando ele tiver rei dama, ele me paga 10 e 9. Pode ser que ele me pague algumas vezes, então eu acho que a Cebet aqui é bem tranquila. Infelizmente ele foldou.
As de 2. O jogador abriu. Aqui nessa fase do torneio eu não costumo defender esse As de 2. Se fosse um pouquinho mais pra frente, eu defenderia ou de call ou de tribet. Mas nessa fase aqui eu ainda prefiro foldar. Eu jogo bem seguro no começo. Eu acredito que seja a melhor estratégia. E principalmente nesses limites mais baixos. Então acho que é bem tranquilo, tá foldando ali. Aqui é a mesma coisa, já teve raise e call, então acho que é fold tranquilo. E aí chegamos no 8-8. Essa mão aqui eu vou mostrar três maneiras de jogar. Eu vou mostrar a maneira que eu joguei e depois vou mostrar outras duas maneiras. O jogador abriu ali no em MP3, call do cutoff. Eu resolvi só fletar aqui. Aí eu saí apostando. Por quê? Eu acho que ainda tem muitas mãos que me pagam aqui. O board está bem conectado. Então eu ainda tomo call do 10, eu tomo um call do 7, eu tomo call de flush draw, eu tomo call de 6-6. Praticamente eu só estou perdendo para 9-9. Quando eles têm uma sequência lá, 10 e 7, que eu também estou perdendo. Eu ainda tenho altos para fazer um full. Então eu acredito que eu vou extrair bastante aqui, saindo apostando. E eu evito também que rode em check, né? Eu dou check, os dois deram check, bate uma carta grátis lá, então bate uma outra carta de espada, bate um 10, um 7, aí eu já perco um pouco a ação da mão, então eu acho que sair apostando aqui é um spot bom. Tomei call dos dois, bateu 6 de espadas, o melhor 6 possível para bater, porque completa o flush e eu fullei. Então eu acho que não poderia bater uma carta melhor que esses 6 aqui. E aqui eu tenho várias opções. Eu posso tanto dar check, eu posso dar um bet pequeno, eu posso até chovar direto aqui. Eu não curto muito chove, porque eu acho que eu vou tomar. Eu consigo colocar todas as fichas de qualquer forma até o river. Então eu acho que sobra mais a opção de ir de bet ou check. Eu optei por ir de check, porque eu acredito que se um deles tem flush pronto, eu já vou extrair de qualquer forma. Pode ser que eles tentem alguma coisa aí com 7. Então, eu acho que tanto o check aqui quanto o bet é tranquilo. Eu acho que fazer uma aposta aqui também não é ruim. Uma aposta baixa aqui de uns 250, 300 ali, eu acho que é uma jogada boa também. Mas de qualquer forma eu optei pelo check. E um outro motivo de eu optar pelo check é que a minha stack está menor do que o pot. Então, para enxovar River, eu acho que é bem tranquilo, caso rode em fold. Em fold não, desculpa. Caso rode em check. E foi, infelizmente, foi o que aconteceu. Aí bateu uma dama de espadas e aí eu chovei. Acho que não tem muito porquê dar check de novo. Pode ser que, por exemplo, sei lá, um desses aqui tenha o 7 de espadas, sei lá, deu call de ou esse abriu, um Ás e 7 com 7 de espadas. Pode ser que ele não bet, então. Só que ele paga meu chove. Então acho que chovar aqui seria a melhor opção. Para evitar, às vezes, que eles vão ter um flush médio ali e apenas dar check. Então eu preferi chovar, que eu acho que é a melhor jogada. E aí ele pagou lá com flush no rei. Eu particularmente não gosto muito da jogada dele no flop. Que eu acho que é uma mão que ele deveria já estar foldando ali no flop. No final das contas foi bom pra mim. Mas eu acho que é uma mão que não faz tanto sentido, apesar dele ter um backdoor para flush e acertou o flush lá dele no river, mas é um board muito conectado, então vai ser poucas as vezes que vai bater esse flush runner runner. E eu fiz um size alto no flop, então acho que a melhor jogada para ele seria desligar, mas ele quis continuar,
no final das contas foi bom para minha mão. E eu falei para vocês que eu ia mostrar 3 maneiras de jogar. Essa aqui foi a primeira, que seria só pagando pré-flop e depois jogar o pós-flop, né? Como foi jogado. E a outra forma que eu gostaria de mostrar para vocês, esse aqui é um outro software de apoio que eu uso bastante. Quem joga CTGO tem que. A MTT também. É o ICMizer. Ele é muito bom para você aprender os ranges de push, fold, call. É uma excelente maneira de você melhorar seu jogo é você usar o ICMizer e aprender a usar também, né? Não é só comprar ele. E, e aqui eu vou colar a mão aqui, nosso 88. Então tá aqui, um jogador abriu, o outro deu call. E aqui a gente tem essa opção de calcular Nash Equilibrium. Nash foi um matemático que fez uma forma para equilibrar. Não sei se foi a teoria dos jogos, mas é uma teoria matemática. Acho que não é dos jogos, mas é uma teoria matemática. No futuro eu até vejo direitinho e conto a história para vocês. E eu sei que é jogado de uma maneira equilibrada. Então seria ele abrindo um range equilibrado, o outro dando call, eu chovando e eles pagando de uma maneira equilibrada. Calculando dessa maneira equilibrada, só pegar aqui uma calculadora, eu vou ganhar 3, aqui ó, tá maior aqui ó, 3.47 Big Blinds quando eu chovo o 88. Dividido pelo que eu investi, 27, porque eu tinha, só voltando aqui, eu tinha 28 blinds, só que uma blind já postei, então o que eu estou investindo é o que sobra, seria 27 vezes 100. Então por Nash eu estou ganhando 12,85%, que é muita coisa nessa situação. É muito lucrativo estar chovando caso eles estejam jogando perto do Nash. Eu vou fazer alguns ajustes, que eu acredito que seja a realidade, né? Mais próximo da realidade. E vamos ver. Então aqui no primeiro cenário a gente está ganhando 3,47, 12%, né? 3,47 Big Blinds, 12% do valor que a gente investiu. E para fazer essa análise, eu vou usar agora as estatísticas do Hold'em Manager que eu falei para vocês que caso necessário a gente possa estar usando. Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar a primeira estatística aqui, só ajustar aqui. Então vou colocar aqui, ó, raise first team dele. Então na posição que ele tem, ele está MP em 34 oportunidades, ele abriu 21. Esse raise first team é quando chegou em fold para ele e aí ele aplica um raise. Então aqui em 34 oportunidades ele 21% das vezes ele deu esse raise quando ele estava em MP. Aqui eu tenho 217 mãos dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ajuste no ICMizer, que ele deu um range aqui de 37, eu acho um pouquinho exagerado. Então eu vou limpar um pouco e chegar próximo ali dos 21, que eu acredito que ele está abrindo ali daquela posição. Então vou tirar aqui uns ases mais fracos. E a gente já chega ali, ó, perto de 21. Colocar, talvez tirar aqui um 87. Isso aqui, então vai. Tá ali 21%, então ele deu raise com 21. O outro jogador, vamos também usar a mesma situação. Ele tem aqui, deixa eu clicar aqui, ajustar aqui. Ele tem aqui um cold call, então é quando o jogador abre, ele dá call na posição que ele está ali do cutoff, 8%. São apenas 13 mãos, então a única coisa que a gente pode ter é uma noção, não dá para ter uma certeza. Para a gente ter uma certeza do range dele, teria que ter muitas mãos. Então aqui é uma estimativa, 8%. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar ali também 8% das mãos que ele daria call. O que eu acredito? Que as mãos mais fortes ele vai estar dando raise. Então não tem essas mãos mais fortes. Essas mãos aqui mais fracas, eu acho que ele não tem muito motivo para estar pagando pré-flop.
Então vou dar uma limpada aqui também. Tentar chegar, tirar alguns pares aqui, alguns AX. Aqui acho que também não é uma mão muito boa para ele estar pagando. Tirar mais algumas mãos aqui. 10-10. 10-10 eu acho que ele vai mais de tribet. Eu vou tirar esse 10-10 aqui também, que eu acho que ele vai mais de tribet. Vou tirar esse 9 aqui. 8.6 ali. Chega em 8% ali. Então, esse grupo de mãos aqui eu acho que ele pode estar fletando o raise do inicial. Então, beleza. E agora, quando eu chovo, o que que eles me pagam? O primeiro, eu acho que paga mais ou menos isso aqui mesmo. Um Ice 10 Suited, um Ice Vala, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas no geral é mais ou menos isso aqui. O segundo, acho que ele já foldaria ali os pares mais baixos. 8-8 ali eu vou deixar. Então acho que ele pagaria com essas mãos em amarelo aqui, o segundo. E aqui é um range de overcall. Então o que que acontece? Quando eu chovo, o primeiro da call, ou chova, né? O que que o segundo pagaria? Eu acho que nem tem muita coisa, mas eu vou deixar o 9-9 aqui só para deixar um combo aqui, mas eu acho que ele foldaria boa parte desse range aí depois de dois choves, né? Então acho que é tranquilo. E a gente põe para calcular. Aqui a gente ganha. Deixa eu só pegar uma outra calculadora. Vou deixar essa aqui no cantinho só para a gente comparar. Esse aqui é o quanto a porcentagem que a gente ganha do valor investido, né, dos 27 big blinds, por Nash, e aqui é pelo range ajustado, que eu acho que é o mais próximo da realidade. Então aqui, ó, 2.47 dividido por 27 vezes 100, para dar em porcentagem. Então nesse segundo cenário, a gente ganha 9%, que também é muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. Então chove, eu acho que é uma jogada bem tranquila nesse caso. Um abriu, o outro deu call. O chove acho que é bem melhor do que a maneira que eu joguei. E daqui a pouco eu vou explicar. E aqui eu vou falar o terceiro cenário, que eu acho que é a melhor maneira de jogar essa mão. Depois de algumas análises que eu fiz, que é a gente dando raise. Então eu vou colocar aqui, em vez de eu estar só pagando, eu vou dar raise. No caso aqui eu faria um raise para 400. E aí eu vou colocar o primeiro aqui que tem um range um pouco mais forte, indo ao in depois do meu raise. E aí aqui as mãos que eu acredito que ele possa estar indo all in depois que eu dei um raise ali. Um Ice Vala Suited, um Ice Dama Off e um 7-7 mais. E aí a gente vai calcular novamente o EV. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então aqui é 3.87 dividido por 27 vezes 100. Então só comparando os três cenários aqui, puxar um pouquinho aqui, e essa outra aqui. Então você vê que o raise call aqui e de raise na tribet call, né? É a que tem um EV maior. E se a gente acrescentar, sei lá, um Ice Vala aqui e pôr para calcular, já vai subir para 5 blinds, vai dar um EV muito maior ainda. Então, num EV justo ali já é a melhor jogada. Se a gente começar a acrescentar um combo a mais ali, se ele pega um 6-6 e chova, você vai ver que vai só aumentando aqui a situação. Já ganha 6 blinds, quase o dobro. E tem uma outra vantagem. Se ele foldar, você já está ganhando o pot pré-flop ali, então é bem tranquilo. Então acho que a melhor jogada aqui, com certeza, é o raise, call. A segunda melhor jogada seria o chove. E a última jogada lucrativa seria a maneira que eu joguei, que seria dando call. Só quero acrescentar, só tirar aqui a estatística. Eu só queria acrescentar uma coisa. Dando call aqui pré-flop, muitas vezes vai bater
vai bater overcards ali, um rei, uma dama, um ás, contra dois. Eu vou ter que muitas vezes check fold, sei lá, bater o rei, dama, ás e vala. O jogador se betou, eu não tenho muito o que fazer, vou ter que simplesmente desligar. Então, não, não é a melhor jogada, eu tô fora de posição. Então, eu acredito que a melhor jogada é o 3-bet call, depois de toda a análise feita. O 3-bet call, a segunda é o shove, a terceira é a maneira que eu joguei, e a pior jogada com certeza é foldar direto aqui, mas acho que a maioria de vocês não, a grande maioria não vai foldar isso aqui. Então, é isso nessa mão. Eu vou estar parando aqui, já está com 35 minutos de vídeo. Eu vou estar parando aqui. E aqui, por coincidência, é a última mão desse blind 50, que é onde eu considero o início do torneio, né? O early game. Então aqui, como vocês podem reparar, já pula para o blind, vai pular para o blind 100. Então aqui ficou a nossa última mão. Espero de coração que vocês tenham gostado. Logo eu venho com a parte 2. Tem ainda muitas mãos para analisar. Então na parte 2 em diante já é um middle game. Só relembrando vocês, sigam no Instagram, Edu Sombra, no Facebook, @SombraPokerTeam, ou digita lá Eduardo José Alves, aparece esse rapaz bonito que sou eu. E no Twitter, @Eduardo J. Alves. Aqui é um rapaz bonito também, mas tá meio zoadinho aqui, tá meio acabadinho, né? Vamos melhorar isso aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e tchau!